E eu também creio que esse tipo de método se deve a uma interpretação equivocada que Paulo quis dizer no livro de Coríntios. Vamos ver o texto bíblico. Quando estive com os judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo àqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum em todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. E diferente do que pode parecer uma leitura descuidada e superficial, Paulo não está aqui dizendo que ele usava técnicas ou adaptava sua mensagem para evangelizar as pessoas e nem que fingia ser o que não é para poder de alguma forma persuadir essas pessoas. O foco aqui, meus irmãos, é totalmente outro. E o apóstolo Paulo ele estava disposto a abrir mão de muitos direitos e liberdades cristãs caso esses privilégios causassem empecilho em pregar o evangelho ou tornar as pessoas menos dispostas em acreditar na sua mensagem. E quando ele pregava aos judeus, Paulo procedia de acordo com os regulamentos cerimoniais do Antigo Testamento, se parecendo, meus irmãos, como alguém que vivia debaixo da lei. Veja o versículo 20 desse texto, para os que vivem no regime da lei. E Paulo acomodava o seu comportamento às interpretações judaicas da lei, mas ele não aceitava as posições teológicas do judaísmo legalista. Paulo se recusava a exercer sua própria liberdade se isso levasse outras pessoas a pecar. E quem são esses fracos que Paulo está mencionando nesse texto? De acordo com o contexto, meus irmãos, nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 ao 13, podemos identificar que os fracos são aquelas pessoas que ainda não têm uma fé amadurecida, pessoas que têm uma consciência fraca sobre as coisas de Deus e inclusive também pessoas que são incrédulas. Veja o texto bíblico. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E vocês acham que somente esse pessoal do TikTok que usa meios carnais para atrair as pessoas? A grande maioria das maiores ditas igrejas do Brasil faz exatamente a mesma coisa. Quem se lembra do Silas Malafaia, que trouxe carnaval dentro da igreja onde ele é pastor, e ele se justificou através desse texto de Coríntios que eu li com vocês, meus irmãos. E devido a essa interpretação errônea de líderes como Silas Malafaia, muitos têm a ideia de que precisamos usar técnicas mundanas para tornar a igreja mais atrativa para o mundo ou para quem está do lado de fora. Dr. Martyn Lloyd-Jones, por exemplo, um pregador do passado, em seu livro O Sermão do Monte, publicado pela editora Fiel, ele relata que na Segunda Guerra Mundial, padres católicos, meus irmãos, se misturavam com pessoas e soldados para fumar e beber, a fim de encorajar eles para ganhar para Cristo. Ou seja, meus irmãos em Cristo, isso que o pessoal está fazendo no TikTok, ou Silas Malafaia, não é algo novo, mas é algo muito antigo feito pelos religiosos que nunca deu certo. A glória do evangelho consiste de quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. Quando de fato, meus irmãos, somos um povo diferente, distinto, santo, nós atraímos os incrédulos com o nosso testemunho. E nas palavras do pregador Paul Washer, ele disse em uma entrevista: se você usa meios carnais para atrair as pessoas para a igreja, você irá atrair pessoas carnais e terá que continuar usando meios carnais maiores ainda para mantê-las na igreja. E eu quero concluir, meus irmãos, que esse tipo de método para atrair as pessoas não tem poder nenhum. Deus estabeleceu, meus irmãos, apenas um método para pregarmos o evangelho e esse método se encontra nas Sagradas Escrituras. Veja o texto bíblico comigo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra,
para que se não anule a cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo está demonstrando que o evangelho que ele pregava não tinha sabedoria humana, pois se nós depositarmos a nossa confiança na sabedoria humana e métodos que Deus não estabeleceu, a cruz de Cristo se torna vã. E o evangelho desse pessoal não tem poder, porque não está baseado na palavra de Deus. E a palavra em grego que o apóstolo Paulo utiliza é kineó, que traduzido significa tornar vazia a mensagem, privá-la de força, se torna inútil, sem efeito nenhum. E Paulo na carta aos Coríntios inúmeras vezes utiliza essa palavra, e nós como os cristãos devemos nos atentar ao que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Esse evangelho, meus irmãos, que a igreja moderna tem pregado, se utilizado de sabedoria humana e métodos que não foram estabelecidos pela palavra de Deus, não tem poder nenhum. O único método que Deus estabeleceu para o avanço do seu reino é pegar Cristo e este crucificado. Qualquer metodologia que não é baseada primeiramente nas Sagradas Escrituras não tem poder nenhum. O Espírito Santo, meus irmãos, não trabalha com pregadores ou igrejas que não se utilizam da sua santa palavra para avançar o seu reino. E foi Deus quem designou a loucura da pregação para ser um instrumento principal que leva a mensagem de salvação do Evangelho ao mundo. E para ser bem simples, meus irmãos, é só nós retornarmos à igreja primitiva. Quando nós estudamos o livro de Atos, por exemplo, nós observamos os apóstolos que eles só tinham uma mensagem: pregar Cristo e esse crucificado. E assim foi com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Estevão e todos aqueles que foram proclamadores do Evangelho. Eles não utilizaram métodos carnais e não tentaram se parecer com a cultura para atrair as pessoas pagãs da sua época. E o Evangelho nunca teria alcançado o Império Romano e se expandido a todas as nações do mundo, alcançando eu e você. A mensagem teria morrido em sua concepção se dependesse de habilidades humanas, sabedoria humana, estratégias pragmáticas de atrair pessoas carnais com métodos carnais. Se quisermos avançar o reino de Deus, meus irmãos, devemos trabalhar do jeito de Deus e não do nosso, pois o único poder reside na proclamação genuína e fiel da palavra de Deus.